Glória a Deus. Nosso tema, como eu já disse, é cura das emoções. Nós estamos numa série de ministração sobre cura interior, cura da alma, e uma das partes da alma são as emoções ou sentimentos, e hoje nós vamos trabalhar sobre isso, sobre emoções ou sentimentos. Nós vamos usar um texto como base e depois vamos usar outros textos para nos firmar na ministração. Vamos lá? Hebreus capítulo 12, do versículo 14 até o versículo 17. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Olha, esse texto aqui é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Porque o que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo para nós que nós precisamos nos santificar. Nós devemos seguir a santificação, buscar a santificação, trabalhar a nossa vida na santificação. E cura da alma nada mais é do que santificação progressiva, ou seja, aquela santificação que nós vamos vivendo no dia a dia até chegarmos à imagem de Cristo. E ele diz o seguinte: vocês não podem ter um sentimento de amargura, porque isso vai se transformar lá dentro de vocês e vai causar um dano muito grande. Os versículos que nós não lemos vai falar sobre Esaú, dizendo assim, olha, o versículo 16 e 17. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Esse texto é maravilhoso, porque esse texto nos mostra como Deus ama trabalhar-nos para que nós sejamos cada vez mais aperfeiçoados diante dele. E ele nos traz à lembrança uma pessoa que, por um sentimento de rejeição do direito de primogenitura, o direito de primogenitura dava a ele muito mais direitos do que o seu irmão que não era primogênito. Ele saiu para caçar, não achou a caça. Quando voltou, estava cansado e com fome. E o irmão dele tinha feito lá, o Jacó, tinha feito um guisado de lentilhas vermelhas, aquela coisa linda. E quando ele viu aquilo, o sentimento dele foi: eu quero comer esse troço. E não interessa o preço que eu vou pagar. Jacó pediu o direito de primogenitura. Ele falou: o que adianta eu ser primogênito se eu vou morrer de fome? Ou seja, o sentimento dele, o menosprezo dele pelas heranças eternas dos seus pais, não valia nada. O sentimento dele era um sentimento de imediatismo. É importante encher a barriga agora. Bom, nós vamos trabalhar sobre isso. Nessa lição, nós estudaremos a parte concernente às emoções e os sentimentos. Veremos como Satanás procura ferir as emoções e também aprenderemos como lidar com as emoções, curando-as em Jesus. Nós já falamos nas lições anteriores e vamos repetir que o propósito de Satanás é ferir. João 10:10, a primeira parte, diz que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Vamos ver como Satanás agiu na vida de Jesus, principalmente nos momentos finais da vida de Jesus, para causar mágoa, causar dor, causar problemas, e depois nós vamos ver como Jesus se livrou disso. Mas também nós vamos ver como Satanás tem agido no nosso dia a dia. Talvez você vá identificar algumas coisas que têm acontecido com você. Vamos lá? Sobre Jesus. Primeiro, Jesus foi traído por um amigo íntimo, por um discípulo, por uma pessoa que estava durante 3 anos e meio aproximadamente andando com ele.
desfrutando dos milagres que ele realizava, vendo o mover de Deus na vida dele, e ele foi traído por esse cara. Traição. Irmãos, ser traído é um problema sério. Muitas vezes a gente sofre isso no dia a dia, né? E Jesus sofreu. Segundo lugar, Jesus foi rejeitado pelo seu povo. No princípio, até os irmãos carnais de Jesus o rejeitavam. Eles foram realmente ter relacionamento com a mensagem de Jesus depois da ressurreição. Jesus estava em pé, chicoteado, e o nosso famoso Pilatos pergunta para o povo: qual dos dois vocês querem que eu solte? Jesus Cristo, o fazedor de milagre, o rei dos judeus, o filho de Deus, ou esse ladrão aqui, esse insurreto aqui, o cara que estava lutando contra o governo, chamado Barrabás, que está preso? O que o povo preferiu? Barrabás. Ele foi rejeitado por aqueles que ele curou, por aquele que ele ressuscitou morto, por aquele que ele abençoou durante 3 anos e meio do seu ministério. Agora, eles o rejeitavam. Satanás usando o povo para causar ferida em Jesus. Depois, ainda no julgamento dele, ele foi acusado injustamente. Torceram as palavras dele. Olha, ele falou que ele vai derrubar o templo e vai reconstruir. Foi odiado pelos fariseus, pelos escribas, pelos saduceus, pelos mestres da lei judaica. Ele foi odiado, foi perseguido. Ele foi esquecido e abandonado. No momento de maior dor dele, ele pega os seus discípulos e vai para o Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras, ele separa 3 mais chegados: Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos dele. Subiu mais um pouco, mais num cantinho, e disse para eles: olha, fiquem orando aqui, vigiando aqui, que eu vou um pouquinho mais para frente para mim ter um momento a sós com meu pai. E lá ele estava angustiado porque estava vendo a morte chegar. A Bíblia diz que ele mesmo disse: a minha alma está angustiada. O sentimento de angústia. E ele diz a Deus: se é possível, muda essa história, mas eu vou fazer o que tu queres. E ele ali sofrendo, ele levanta e vai lá onde estão os amigos dele para buscar um apoio, e os caras estavam dormindo. Os 3 mais chegados foram dormir enquanto Jesus estava sofrendo. E a Bíblia diz que ele fez isso por 3 vezes. E em uma das vezes, ele, antes dele voltar, ele estava lá orando e ele estava tão intensamente angustiado, tão intensamente sofrendo, que ele suou sangue. Ele suou sangue. Olha o sofrimento que ele estava ali. E quando ele chegou, o que estava acontecendo? Os amigos íntimos dele estavam dormindo. Jesus foi traído por um amigo, foi rejeitado por seu povo, acusado injustamente, odiado, esquecido e abandonado. Tudo isso, para quê? Para que ele deixasse a cruz. Para que ele fugisse da vontade de Deus e colocasse a vontade dele em primeiro lugar. Da mesma maneira, nos nossos dias, nós vemos isso também. Na Bíblia vai falar de outras pessoas que passaram por isso. Por exemplo, Jó. Jó é um exemplo claro do que Satanás quer fazer para nos afastar de Deus. Primeiro, ele nos tenta. E ele só pode fazer isso dentro do limite de permissão divina. Ele não pode nos destruir. Ele pode nos tentar. Satanás agiu com tanta força na vida de Jó que ele tirou de Jó os filhos. 10 filhos.
morreram de uma pancada só. Os bens materiais, rico ele era, perdeu tudo numa pancada só. Depois Satanás tocou no seu corpo, na sua saúde. Os amigos se afastaram. Vieram 4 amigos para falar com ele, mas em vez de chorar com ele, começaram a acusá-lo de ele estar com pecado. Satanás quer sempre ferir para que você se revolte contra Deus. Presta bem atenção. Nós estamos vivendo uma batalha espiritual. Mas essa batalha espiritual não é uma batalha do diabo contra Deus. Não. É uma batalha de Satanás contra os filhos de Deus. Ele sabe que com Deus não adianta, ele não vai tirar farinha, ele já perdeu. Então o que ele faz? Ele tenta destruir os filhos de Deus. Primeiro tentou destruir a criatura de Deus. Deus fez um milagre em Cristo Jesus, nos transformou em filhos. Então ele vem atacar os filhos de Deus. E assim, cada vez que ele fere um filho de Deus, ele fere o pai. Se alguém tocar nas minhas filhas, eu vou ficar muito chateado. Vou sentir a dor. Quando Satanás toca em mim e me machuca, fere o coração de Deus. Mas ele está pronto para nos curar. Então veja, o que Satanás quer é nos ferir. Por quê? Porque nós vamos dizer assim, Deus me abandonou. Não foi isso que a mulher de Jó falou para ele? Até quando você vai ser fiel, rapaz? Você está todo desgraçado aí, todo feridento, todo podre. Amaldiçoa esse teu Deus e morre, cara. E ele disse, não, você é louca, você está falando besteira. Eu vim nu para a terra e eu vou voltar assim. Satanás, irmãos, ele quer nos separar de Deus. E ele vai usar de tudo para transformar os nossos sentimentos em revolta contra Deus. Quais são os tipos de feridas que Satanás provoca? Primeiro, por que ele quer ferir? Porque as feridas na emoção prejudicam o crescimento. Uma criança, quando ela sofre na sua infância traumas fortes, abusos, ela para de crescer, ou ela retarda o crescimento emocional dela. Ela é uma pessoa que vai agir ou tentando se defender o tempo todo, ou se vitimizando o tempo todo, ou se entregando para ser vítima, para tentar ser aceita. Então vai prejudicar o crescimento dessa pessoa. Mas presta bem atenção, o problema não são as feridas que Satanás faz. O problema é a nossa reação diante das feridas que Satanás faz. O nosso futuro depende da nossa reação hoje às experiências que nós tivemos no passado. O mundo está tentando fazer uma coisa horrível chamada reparação cultural ou reparação. Eles usam vários termos, principalmente contra a população negra que passou pela escravidão. E isso, em vez de trazer cura da alma, está trazendo mais problemas. Porque está renovando a ferida. Porque essas pessoas, em vez de serem estimuladas a entender que os seus antepassados foram feridos, ou que ela também foi ferida, mas que ela não é essa ferida, que ela não é essa pessoa debilitada, que ela é uma pessoa digna e que ela pode levantar a cabeça e ser vitoriosa, eles tentam vitimizá-la o tempo todo para escravizá-la nas suas ideologias humanas. Isso é uma tática de Satanás. E isso tem entrado dentro da igreja. Tem muita gente na igreja que está piquititinho, não cresce, está emocionalmente ferido e ele não se desenvolve. Eu conheço muita gente assim. Eu choro diante de Deus, eu sofro
por ver pessoas que podiam estar vivendo uma vida maravilhosa, têm, aliás, uma vida ótima, mas não conseguem desfrutar por causa de problemas emocionais, por causa de feridas emocionais. Então, mesmo que a vida dela esteja hoje boa, aquela ferida faz ela lembrar que mas não está tão bom assim não. Está tudo errado. Aconteceu comigo. Nosso relacionamento com os seres humanos e até mesmo com Deus é influenciado pela raiz de amargura, ou seja, porque nós retemos os sentimentos e as emoções que nos feriram. Nosso relacionamento com Deus, irmãos, é afetado. Nosso relacionamento com os seres humanos. Tem gente que, porque foi traído uma vez, ele acha que todo mundo é traidor. Tem gente que, porque foi ferida, ela acha que aquela ferida dela tem que ser cuidada, zelada, e essa ferida tem que ser protegida de tudo quanto é ser humano, e isso passa para Deus. Quero contar uma experiência muito difícil. Muitos teólogos vão falar: pastor, você falou uma besteira aí, falou uma heresia. Espera aí, deixa eu explicar o que eu estava fazendo. Nós estávamos num reencontro de igreja em células e a pastora ministrou sobre perdão. E a pastora incentivou a dor da ferida, incentivou sentir essa dor para que pudesse, ao sentir essa dor, liberar o perdão. Não fui eu que ministrei, foi uma outra pessoa, foi uma pastora. Eu estava lá fora sentado. A pastora deu toda a ministração e partiu para a parte de oração, de imposição de mãos. E eu comecei a ouvir um choro desesperado. E a pastora incentivando aquele choro: chora mesmo, lava a tua alma, essas lágrimas vai lavar você. Mas eu comecei a ver que aquele choro não era um choro de alguém que estava se sentindo liberto, era um choro de opressão cada vez maior. Eu não me contive, entrei e fiquei prestando atenção e fui procurando até que eu achei. Era uma jovem que estava de joelhos, com a cabeça quase que no meio das pernas, assim, numa posição fetal, e chorando desesperada. E eu coloquei as mãos sobre ela, no ombro dela, e comecei a falar com ela, comecei a orar com ela, e aí fui acalmando ela, falei: para de chorar, calma, vamos conversar. E fui acalmando ela, ela se acalmou. Aí eu perguntei para ela o que estava acontecendo, por que ela estava passando por aquela situação. E ela me contou a história dela. Ela me disse que ela estava chorando porque ela tinha nascido de novo, estava indo para o céu, mas os pais dela, pai e a mãe, morreram e não tinham tido um encontro com Deus. Então, portanto, estavam perdidos. E o problema mais sério é que ela se tornou culpada pela morte do pai e da mãe. Por quê? Porque um dia eles moravam numa chácara e ela foi para a casa de um parente. E quando deu uma certa hora da tarde, os pais pegaram uma carroça e foram buscá-la lá na chácara. E no caminho, um caminhão perdeu os freios, bateu na carroça, matou o pai e a mãe, que estava indo buscá-la. E os parentes fizeram questão de enfatizar para ela que se ela não estivesse na casa dos outros e estivesse na casa dela, os pais não teriam saído de lá para ir buscá-la. Ela era uma criança. E isso ficou no coração dela. Passou o tempo, agora ela já era uma moça dos seus 20 e poucos anos, e ela teve um encontro com Cristo.
recebeu a Jesus como Senhor, a sua vida foi transformada, ela foi batizada no Espírito Santo, ela estava muito feliz, ela participou do encontro, e aí ela foi participar do reencontro, e nesse dia a ferida aflorou. E agora? Como trabalhar essa situação? Apenas dizer que ela não era culpada? E você sabe mais o que ela me falou? Ela me falou que ela estava desistindo de tudo. Eu orei com ela, pedi para ela lembrar de tudo o que aconteceu, ver que ela não tinha nenhuma culpa naquilo, porque o pai tinha liberado ela para ir, a família tinha liberado ela para ir, ela tinha ido com a parenta dela que a tinha levado. O pai não precisava sair de casa para ir buscá-la, porque a tia ou a parenta ia levá-la de volta. Então, ela não era a causadora. Foi um acidente e isso não era culpa dela. E que a questão dela ir para o céu e os pais para o inferno, como ela estava pensando, ela não podia pensar assim. Ela tinha que agradecer a Deus porque tinha alcançado a vida dela. Mas como que ela ia agradecer a Deus se ela tinha transferido a culpa dela para Deus? Porque Deus era culpado. Porque Deus podia ter livrado o pai dela e a mãe dela. Ou se não, Deus poderia ter matado ela junto, que daí ia todo mundo para o inferno. Ela estava dizendo isso. E eu orei com ela, falei um pouco da palavra de Deus e fiz uma coisa que os teólogos não gostam. Eu disse para ela, olha minha filha, Deus não precisa do seu perdão, porque Ele não fez nada contra você. Mas você precisa perdoar a Deus. Você precisa entender que Deus não tem culpa nisso. E você precisa fazer uma declaração dessa. Você precisa afirmar nesse ponto, Deus não foi o culpado da morte dos meus pais. Deus não tem culpa se os meus pais foram ou não para o inferno. Deus não tem nada a ver com isso. Foi dada oportunidade para eles também. Se eles receberam Jesus ou não, aí é uma questão deles. Então Deus não tem culpa. E ela me olhou assim com os olhos grandes. Eu falei, você tem coragem de fazer isso? Ela falou, tenho. E disse isso, Deus, eu sei que você não precisa do meu perdão. Mas eu agora, em nome de Jesus, eu estou liberando perdão para você. A partir de agora, você não é mais culpado de nada. Eu entendo que você não tem mais culpa. E nós continuamos a reunião, ela parou com aquele choro desesperado, daí a pouco ela estava sorrindo. E ela estava muito feliz. Quando terminou o encontro lá no culto, o reencontro lá no culto, quando terminou ela me procurou e disse, pastor, ela me deu um abraço muito apertado e disse, pastor, muito obrigado, pastor. O senhor salvou a minha vida hoje. Eu falei, não, filha, Jesus que te salvou. Ela falou, não, pastor, o negócio é o seguinte, eu já tinha sofrido tanto, eu não conseguia entender por que Deus ia jogar meus pais no inferno e me levar para o céu. E eu estava desesperada com isso, a ponto de que eu tinha dito para Deus quando eu saí de casa, que se nesse reencontro essa situação não mudasse, eu ia me afastar da igreja e ia me suicidar. E porque Deus usou o Senhor, e o Senhor foi lá e falou que eu não precisava disso, que eu podia perdoar Deus, e eu realmente naquele momento as coisas mudaram para mim. Queridos, tem muita gente assim. Tem muita gente achando que as feridas dele são culpa de Deus. Porque, claro que é Deus. Deus permitiu. Foi Deus que permitiu que Satanás me tocasse. Porque se Deus não permitisse, ele não podia fazer. Então quem é culpado do meu sofrimento? É Deus. Por que eu estou sofrendo? Porque Deus tirou meu pai. Porque Deus tirou minha mãe. Porque Deus tirou meu filho. Porque Deus isso, porque Deus aquilo outro. Nós precisamos, irmãos, tomar cuidado para que uma raiz de amargura não seja plantada em nós e o nosso sentimento não seja trocado de direção. E em vez de ter um sentimento de amor, nós começamos a ter um sentimento de ódio. Deus precisa que eu perdoe ele? Claro que não. Eu tenho capacidade de perdoar Deus? Claro que não. Mas eu preciso disso. Eu preciso olhar para mim e dizer, não, Deus não tem culpa. E o que é perdão? Tirar a culpa.
Se eu estou acusando Deus e eu deixo de acusar a Deus, o que eu fiz? Eu perdoei. Ah, mas Deus não se perdoa a Deus. Queridos, deixa religiosidade de lado. Nós não estamos falando de religiosidade, nós estamos falando de vida. De vida. Nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos tomar muito cuidado. Eu sepultei uma filha minha, a minha primogênita. Me deixou 3 netos lindos. 2 meninas e um menino. 2013. Ela tinha acabado de fazer 30 anos. Quando eu estava na beira da sepultura, pediram para mim fazer uma oração e eu fiz uma oração. E eu lembro de uma palavra que eu falei. Eu disse: Deus, eu não entendo nada do que está acontecendo. Eu orei e uma criança que estava desenganada um dia antes da minha filha morrer foi curada. Eu fiquei por 11 dias orando pela minha filha não foi curada. Não estou entendendo nada, mas eu quero te dizer, Senhor, Tu és fiel e digno de toda honra. Ajuda-me a passar por esse momento. Eu não permiti que a mágoa entrasse no meu coração. Irmãos, é doído. É doído você orar por uma pessoa que você não conhece. Eu estava subindo lá na Santa Casa, em Campo Grande, para ir visitar minha filha, que estava em coma há 10 dias. E uma mulher vinha descendo a escada num desespero, chorando. Eu falei com ela, ela parou, nós conversamos um pouquinho. Ela me contou que o filho dela tinha acabado de ser desenganado e que o médico disse que não ia demorar muito, ele ia morrer. E se eu quisesse, podia até levar ele para casa, para ficar lá perto de casa. Ele morava também na região de Aquidauana, até a morte. Naquele momento eu disse para ela: eu vou orar pelo seu filho. E orei pelo filho dela. Pedi a Deus que trouxesse vida, levasse embora toda a doença, todo o mal. Em nome de Jesus, faz a tua obra. Subi para visitar minha filha. No outro dia eu estou lá esperando para visitar minha filha. Quando eu vou subir, encontro com a mulher de novo. E a mulher era um sorriso do tamanho do mundo. Ela me abraçou e falou: pastor, depois que o senhor orou, o médico mandou me chamar. E o meu filho está são, não tem mais nada. Tudo aquilo que estava matando o meu filho sumiu, desapareceu. O médico está assustado. Eu subi mais alguns lances. E na hora da visita, eu fiquei sabendo que a minha filha tinha morrido. Querido, se a gente deixar que essas feridas que são feitas na nossa alma permaneçam, quem somos nós para viver? Dói quando eu lembro, mas dói muito. Quem enterrou um filho sabe o quanto dói. Dói enterrar um pai e uma mãe, como eu enterrei, né, Maíra? Nós enterramos a mãe numa quarta e o pai na outra quinta. Dói muito, é desesperador. Mas um filho dói muito mais. Filho adulto. Deixou uma menininha de 8 meses. Bom, voltando para cá. Se nós permitirmos que as feridas que nós sofremos se transformem em raiz de amargura, se os nossos sentimentos forem deturpados, o que vai acontecer? O nosso relacionamento com os seres humanos e até mesmo o nosso relacionamento com Deus vai ser prejudicado. Nós precisamos de cura. Quais são os principais alvos de Satanás? Primeiro, crianças inocentes. Crianças que não têm entendimento ainda. Ele começa ferindo no ventre da mãe.
através de traumas, rejeição da mãe, rejeição do pai, rejeição da família, um monte de coisa que a criança não sente, claro que sente, ela absorve. Aquilo que a mãe está passando, a criança que está no ventre absorve. Essa história de que não é uma vida é coisa do diabo. É uma vida sim. A partir do momento da concepção já é uma vida. Tentativas de aborto. Vai ferindo uma criança lá no ventre. Depois que ela nasce, os pais cruéis. Pais que abusam fisicamente dos filhos. Abuso sexual, rejeição através de palavras de maldição, rejeição através de desprezo. Quantas crianças são abusadas sexualmente por seus familiares, pelos seus pais, pelos seus ascendentes? Quantos pais abusam fisicamente, batendo, ou exigindo que os filhos façam trabalhos acima da capacidade da criança? Nós precisamos cuidar que não sejamos instrumentos de Satanás para fazer isso. Mas tudo que Satanás está fazendo é deturpar o caráter, deturpar a personalidade dessa criança para que no futuro ela seja uma pessoa problemática. Você já parou para prestar atenção? Aqui, pais cruéis. Eu já esquecendo disso. Você sabia que pais permissivos, eles também são cruéis? Porque quando você rejeita de educar o seu filho, de ensinar os limites para o seu filho, você não está preparando ele para a vida. Você vai jogar ele na vida e ele vai tomar um não de um monte de gente e ele não vai saber ouvir. E ele vai ter reações horríveis. Pastor, mas não, é tão pequenininho, é tão criancinha, não sabe o que está fazendo. Olha só o que você está fazendo com o teu filho. Se eu estou falando aqui, e se você está me ouvindo, e você é uma pessoa jovem ainda que vai ter filhos ou está em filhos pequenos, cuide dos seus filhos, dê limite para os seus filhos. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não esquecerá. Depois de muitos anos, eles vão lembrar-se de Deus e voltar à casa paternal. Temos um monte de exemplo disso. Eu sou um. Temos um monte de exemplo disso. Eu tentei fugir. Eu fui para o mundo. Esperei ter 18 anos, caí fora de casa, fui para o exército e virei a folha. Mas a oração do meu pai e da minha mãe me seguraram, me trouxeram de volta. Pais que provocam os filhos, que não ensinam os filhos, meus irmãos, preste bem atenção. Eu fui sargento do exército por 7 anos. Fiquei 1 ano como recruta e 7 anos como sargento. Fiquei 8 anos no exército. Sabe aonde? Na fronteira. Meu quartel base era a Mambai. Depois eu fui transferido para o esquadrão de Iguatemi e fui comandar. Moleque de 20 anos. Era a maior autoridade da cidade de Paranhos, lindeira com o Paraguai. Depois estive em Mundo Novo. Depois voltei para Paranhos. Um lugar onde havia drogas. Infelizmente, tenho parentes na família que se envolveram com esse troço. Não com o uso, mas com o tráfico. Graças a Deus que saíram. Eu vi maconha na minha vida uma vez. Quando eu tinha 15 anos e trabalhava no fórum. Eu entrei na delegacia que era perto do fórum e tinha lá um negócio lá parecendo erva de tereré e o delegado me tocou de lá porque aquilo era maconha. Nunca provei. Fumei, bebi, droga não. Eu não sei o que é cocaína. Se um cara me der um punhado de farinha de trigo e dizer que é cocaína, eu vou acreditar, porque eu não sei o que é. Eu nunca vi na minha vida. Só vi na televisão.
E eu comandei o destacamento num lugar que a droga corria solta. Mas por que eu não me envolvi com isso? Eu estava virado na folha. Eu estava sendo um capeta na vida. Eu estava totalmente tomado por Satanás. Eu desejava matar alguém. Eu andava armado. Uma pistola com 15 tiros no pente, na pistola, 16 tiros. Uma na câmara, 15 no carregador e mais um carregador no bolso. Andava tarde da noite no Paraguai. No meio daqueles capinzal que tinha lá na região de Iperrum, que era do lado de Paranhos. Nunca Deus permitiu que alguém falasse uma palavra sequer. E eu falava, cara, mas os caras têm medo de mim. Eu chegava na festa, estava tendo briga, acabava a briga. Eu ia para alguns lugares que só Deus para ter misericórdia. Sabe o que aconteceu? O meu pai e a minha mãe me ensinaram que eu devia ser honesto, que eu não devia pegar as coisas dos outros. Muitas vezes eu fui castigado, e naquele tempo a gente batia ou apanhava, porque cheguei em casa com um troco errado. Não é porque eu tinha roubado. É porque eu fui no mercado e o mercador me deu o dinheiro errado. E eu cheguei em casa com o dinheiro errado. Nem roubei para mim. Devolvi para meu pai e para minha mãe. Contaram o filho que estava passando o dinheiro. Falou, por que você não devolveu o dinheiro lá? Ah, mas... Você aprender a não fazer isso. Então eu cresci assim. Eu estava desviado. Mas eu fui ensinado a ter respeito pela família dos outros. Nunca. Nunca. Mesmo nesse tempo de bêbado, eu feri a honra de ninguém. Mas por quê? Porque ainda que seja velho, não se esquecerá dele. Pais frouxos, pais permissivos, são a mesma coisa que pais cruéis. Você está abusando do seu filho emocionalmente por não ensinar para ele a verdade do Senhor. Para não ensinar para ele o caminho do Senhor. Você que é cristão, acorda. Tem muito pai cristão dizendo que ele vai deixar os filhos crescer para decidir o que quer ser na vida. Você está entregando teus filhos para o diabo, cara. Minha irmã, você está entregando na mão de Satanás. Você, em vez de educar o menino, levá-lo para a palavra de Deus, incutir na cabeça dele a palavra de Deus, para que Deus possa agir na vida dele. Você está deixando ele crescer de qualquer maneira. O diabo está aí para influenciar. Os amiguinhos estão aí para levar para o caminho mau. A escola está oferecendo um monte de porcaria. E você não oferece a verdade. Feridas de Satanás. Crianças inocentes. A primeira infância da criança. É um momento em que Satanás ataca desesperadamente. Queridos, antigamente havia uns estudos, hoje em dia mudou tudo, a gente não sabe como é que funciona, mas antigamente havia um estudo que dizia o seguinte: a personalidade e o caráter de uma criança é mais de 80% moldado entre o nascimento e os 7 anos de idade. Se o caráter da criança for formado até os 7 anos de idade, para ser bom, dificilmente ele vai ser ruim. Claro que pode haver desvios de conduta. Não estou aqui querendo dizer que todo filho é maravilhoso. Nem todo filho é maravilhoso. Tem filho que escolhe o mal e pronto, acabou, é ele. Mas não permita que o filho escolha o mal enquanto está na sua casa, tá bom? Ensine a criança no caminho que deve andar. No decorrer da vida, Satanás vai atacar-nos com relacionamentos ruins. Nós vamos adquirir amigos que vão ser amigos no princípio. E você vai gostar dele, você vai amá-lo. E de repente ele vai começar a causar problema para você. Ele vai começar a te diminuir, começar a te levar para maus caminhos. Satanás quer fazer isso. No meio ambiente que nós vivemos, ele é hostil para um cristão.
Ele é hostil para qualquer pessoa que queira viver a verdade. Então o que acontece? A mente vai sendo deturpada. Deixa eu falar um negócio, entre aspas aqui. Ontem, o Senado rejeitou o advogado-geral da União, o Messias, para o Supremo Tribunal Federal. O Messias diz que é crente. O Messias diz que é cristão. O Messias diz que jejuou e orou o dia anterior da eleição toda. Por quê? Porque ele queria ir para o Supremo Tribunal Federal. Mas o Messias, quando o advogado-geral da União, que tinha lá no Supremo Tribunal Federal um pedido para autorizar matar criança até 6 meses, aborto, com aplicar uma injeção no coração da criança, esse cristão foi a favor. E essa foi uma das coisas que foi usada contra ele agora. Cabeça feita. Não, mas eu sou crente, os outros que fazem o que eles querem. Querido, não é assim não. Eu não posso obrigar os outros a fazer a coisa certa, mas eu vou me posicionar sempre pela coisa certa. O meio ambiente hostil vai te ferir e vai tentar moldar a sua cabeça. É o que está acontecendo com um monte de crente. Um monte de gente na igreja. Por quê? Porque o inimigo entrou, criou coisa parecida e as pessoas estão aí concordando. Tem crente dançando no carnaval. Tem crente adulterando, adoidado. Tem jovens cristãos, né? E foi feito um estudo. Presta bem atenção. Foi feito um estudo de que os jovens da igreja, os jovens cristãos, crentes, tinham mais relação sexual do que os casados. Os jovens solteiros da igreja tinham mais relações sexuais mensais do que os casados da igreja. Ou seja, o mundo é a destruição de Satanás na igreja. E está ficando cada vez mais normal. Antigamente, você olhava uma pessoa, você sabia até a igreja que ele era. Hoje está difícil, hein? Está difícil. Satanás fere os filhos de Deus. Procura ferir os filhos de Deus. Quando a gente nasce de novo, o primeiro ataque de Satanás, suponhamos que uma pessoa ela não tem conhecimento de Deus, tem levado a vida normalmente, fazendo as coisas dele. E ele tem um encontro com Deus. A primeira coisa que acontece é que a família dele começa a rejeitá-lo porque agora ele é crente. Não convida mais ele para festa, porque lá vai ter bebida e crente não vai na bebida. E a desculpa é para não ofender ele. E vai botando de lado. Vai rejeitando. Na escola, no trabalho. De repente começam a acusar ele. Qualquer coisinha que ele fala, mas você não é crente, você está fazendo isso. Qual é o desejo de Satanás? Causar o desespero, levar a mágoa, romper o relacionamento dessa pessoa com Deus. Então, Satanás, ele age para ferir. Age para ferir. Ele age quando o cara acaba de nascer e quando o cara é cheio do Espírito Santo. Batizado com o Espírito Santo, começa a falar em língua, começa a ter uma vida de, eu quero orar, eu quero buscar a Deus. Dentro da igreja, Satanás começa a usar os irmãozinhos. Tá vendo? Olha lá. Agora virou santal. Essa língua aí. Credo, nem sei se isso é de Deus. Eu não acho que você é tão crente assim, não. Batizado com o Espírito Santo, você... Essa vida tua, cara. Eu te conheço. Rejeição. Virou crente demais agora, vive orando. E vão tentando silenciar a pessoa. Satanás age contra todo mundo.
E contra aqueles que entram no ministério de poder de Deus, que Deus começa a usá-lo, ele se entrega e Deus usa ele para curar um enfermo, e Deus usa ele em profecia, Deus usa ele numa visão, e Deus vai usando a pessoa e ele começa a fortalecer-se no Senhor e fazer. Aí começa a calúnia. Começam a dizer que ele fez isso, que ele fez aquilo outro, começam a rejeitá-lo, começam a destruir o ministério dele, começam a envergonhá-lo como filho de Deus. Eu conheci um rapaz que era cavalarista no quartel, soldado, e ele fumava um cigarro atrás do outro. E um dia eu estava conversando com ele, eu tinha recém sido promovido de sargento, e nós estávamos conversando, ele estava de cabo de dia, eu de sargento de dia. Eu falei, mas tu fuma muito, cara. Ele falou, mas eu não fumava, não. Eu falei, não. Eu não fumava, não. Eu fui crente, sabia? Eu falei, não sabia. Sim, fui crente, eu fui diácono da Assembleia de Deus. Eu falei, o que aconteceu, meu filho? Por que você está fora da igreja também? Eu também estava fora da igreja. Por que você saiu da igreja? Ele falou, sargento, eu nunca tinha posto um cigarro na boca. Mas eu tinha um costume, e o senhor deve ter visto eu fazer isso. Eu almoço, janto, pego um palito para palitar o dente e deixo o palito no canto da boca. Eu não jogo fora os palitos, eu ponho na boca, deixo na boca. E um dia, eu estava sentado na varanda da minha casa, tomando chimarrão, tinha acabado de comer um negocinho lá, estava com um palito na boca. Passou um irmãozinho, e a hora que ele passou, bem na hora que eu tirei o palito para jogar fora. Ele foi lá e falou para o pastor, que me viu fumando. E o pastor me excluiu. Eu era diácono da igreja, eu cheguei porque eu tinha que ficar lá na porta. E o pastor me excluiu lá de cima do púlpito. E a partir daí, eu comecei a fumar. E fumo. Depois fiquei sabendo que ele tinha voltado, não sei o que virou da vida dele. Mas presta atenção. Satanás, ele quer destruir calúnia, crítica destrutiva, rejeição, visa destruir aquele que nasceu de novo, visa destruir aquele que começa a ser cheio do Espírito Santo, visa destruir aquele que começa a ter um ministério de poder. A amargura cria na sua vida uma base de atuação para Satanás. Se você abriga no seu coração a mágoa, essa mágoa vai se transformar vai produzir uma raiz de amargura e vai trazer amargura para a sua vida. E essa amargura se tornará o lugar onde Satanás vai agir para destruir os teus relacionamentos e destruir o teu relacionamento com Deus. Como que a raiz de amargura ou a amargura é produzido na vida das pessoas? Primeiro, por palavras depreciativas e ofensivas. A pessoa começa a ser tratada bruscamente, ofendida, né? Você não presta para nada, você não serve para nada, você é isso, você é aquilo outro, e aquelas palavras vão começando a mexer com essa pessoa. O emocional da pessoa começa a ficar difícil, começa a ficar machucado. Atitudes ofensivas ou depreciativas. Sabe, aquele olhar de menosprezo, aquele sorrisinho de canto de boca. Frustrações nos objetivos materiais e espirituais. Isso aqui é a coisa mais terrível da vida. Tem muita gente que está amargurada porque ela não consegue progredir na vida. Mas não é que ela não consegue progredir. É que a noção de progresso para ela está errada. Ela produz um objetivo na vida dela para ela alcançar. Mas ela não olha para as condições e capacidade dela para chegar até nesse objetivo. Ela quer
chegar a tal lugar. Mas ela não faz por onde chegar em tal lugar. Suponhamos, o sonho do menino é que quando ele estiver com 24 anos, ele está saindo da faculdade de Direito. Ou da faculdade de Engenharia. Ele se tornou um engenheiro. Vamos usar essa. Só que esse é o sonho da vida dele, é o objetivo da vida dele. Mas ele não vai bem nos estudos no primeiro grau, na base de estudo, da escola, no ensino fundamental. Ele não vai bem no ensino médio. Como que ele vai fazer uma faculdade boa? Ele quer ser um engenheiro, mas no começo da vida dele ele já começa a ter problema com matemática. E ele não procura aprender matemática. Ah, mas ele é criança. Mas e no ensino médio? Que ele já é adolescente. Ah, eu vou ser engenheiro. Vai ser engenheiro, mas tirando 4, 5, 6. Só notinha baixa. Não sabe quanto é 2 mais 2? Não sabe cubicar um terreno? Não sabe quadricular um negócio? Não sabe determinar uma área de um terreno? Ora, como você vai ser engenheiro desse jeito, rapaz? Aí você não se forma e você fica frustrado. Aí a pessoa fica frustrada. Outros se formam. E aí vão ser pipoqueiro. Por quê? Porque ele se forma, mas ele não sabe fazer. Ele passou lá de qualquer jeito, nos negócios lá, pá, e nos objetivos espirituais. Ah, não, eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu quero ser uma pregadora do Evangelho, eu quero ministrar a palavra de Deus. Não estuda, não lê Bíblia, não medita, não ora, não consagra, não vive uma vida de retidão diante de Deus. Como que você vai atingir esse objetivo? Ah, mas eu estou desanimado porque eu luta nada. Você faz tudo de qualquer jeito. Irmãos, eu estava numa reunião da Assembleia Nacional da Presbiteriana Renovada do Brasil, pastor lá há alguns anos, e lá na Assembleia Geral tinha um momento em que os pastores auxiliares, aqueles que estavam iniciando no pastorado, passavam por uma experiência, pastor em experiência. Quando terminava esse período, ele passava por uma comissão para ser aprovado ou não. E causou um problema muito grande. Porque tinha um irmão lá na comissão que era muito positivo. Eu gosto dele. Ele reprovou um certo jovem. Ele foi 4 anos pastor auxiliar, recebendo salário da igreja. E aí fizeram a pergunta para ele: quantas vezes você já leu a Bíblia toda? E aquele jovem disse 2 vezes. 2 vezes. O chefe da comissão lá, esse pastor, que eu gosto muito dele, falou: mas como assim? Não vou nem contar o tempo que você estava lá na igreja. Você ficou 4 anos no seminário. Mais 4 anos como pastor auxiliar. Já dava para você ter lido a Bíblia 8 vezes, sem fazer força. E você só leu 2? Que tipo de pastor você vai ser? E aquilo tinha que ser aprovado, aquela rejeição, pelo plenário. Lá no plenário tinha naquela época uns 700 pastores. Foi uma batalha. Porque foi o dia mais triste da minha vida. O dia que eu fiquei mais decepcionado da minha vida. Porque rejeitaram a reprovação e aprovaram um rapaz que, durante 8 anos dedicados à preparação e ao pastorado, tinha lido a Bíblia unicamente 2 vezes. E aí nós estávamos numa reunião, no quarto lá, batendo papo, não reunião, no quarto, a hora que fomos para o quarto, começaram a discutir sobre aquele assunto. E um pastor que era do meu presbitério, sido meu, um velhão,
Ele disse assim, rapaz, e eu que nunca li a Bíblia inteira? Eu só estudo os assuntos. Eu falei para ele, meu irmão, faz o seguinte, fala uma besteira dessa não. Faz eu passar vergonha não, fica quietinho. Faz igual os outros que não leram, fica quietinho aí. Como você se viu, você é pastor há mais de 20 anos, você não leu uma única vez a Bíblia? Tem muita gente que é assim, aí quer ter um ministério efetivo. Você pode ter um ministério de bajulação, mas um ministério de poder de Deus, de ensinar a palavra, só se você tiver comunhão com a palavra. E aí a raiz de amargura vai frustrar você, porque o seu ministério não vai para frente. A amargura prende a pessoa. Fere. Toda vez que aquela lembrança dolorosa vem, a pessoa é como enfiar um prego enferrujado numa ferida e ficar mexendo. Prende a dor da ferida e agora ela se torna incapaz de amar e incapaz de ser amado. É por isso que a raiz de amargura e as emoções têm que ser cuidadas. Sintomas da prisão de amargura. Incapacidade de amar e de ser amado, suspeita. Relacionamentos rompidos. Você não consegue viver por muito tempo com amizade, você vai rompendo. Antipatia. Você se torna nojentinho. Nada para você tá bom. Eu vi um videozinho esses dias de um rapaz que resolveu mostrar como a esposa dele era egoísta e que achava que só ela tinha razão. E o que ele fez? Ele foi com ela no mercado. Ela pegou uma sacolinha e aí ela pegava o tomate, olhava e colocava na sacolinha não, na cesta. Colocava na cestinha. Aí ele deixava ela desperceber, ele pegava o tomatinho dentro da cesta e dava para ela. Ela pegava o tomatinho, olhava, jogava lá no monte de tomate. E ele foi fazendo isso 3, 4 vezes, mostrando o quanto a atitude dela era de antipatia. Ela achava que o marido dela não sabia escolher, mas não era ele que estava escolhendo, ele estava pegando o tomate que ela tinha escolhido. Ou seja, ela não prestava atenção. Só pelo fato de estar na mão do marido dela, não prestava. Tem gente que é assim, é extremamente antipático, trata todo mundo como um xoxo. Está ferido, está machucado. Complexo de culpa. Também é uma base para Satanás agir. Minha culpa, é minha culpa por causa disso, é minha culpa. Pede perdão e livra-se da culpa. Quando eu estou amargurado, é sinal de que eu não perdoei quem me feriu. E quando eu não perdoo quem me feriu, de acordo com a parábola do credor incompassível em Mateus 18, 23 a 35, Deus permite que pela minha falta de perdão, Satanás me aprisione. Tá lá. O cara não perdoou o que devia para ele, foi lançado na prisão e entregue na mão dos verdugos, daqueles que acusam, que batem, que maltratam. Aleluia, tá grande, né? Como curar as nossas emoções? Vou passar rapidamente, semana que vem a gente continua falando sobre o assunto. Primeira coisa, arrancando a raiz de amargura. Não apenas cortando o tronco e os galhos, mas cavucando e tirando do solo do coração a raiz. Não pode ficar lá dentro, para que não volte a brotar. Se você permitir, aparentemente perdoar, esquecer, tem muita gente que acredita que se eu esquecer é porque eu perdoei. Não é verdade. O esquecimento é mental. A mente pode esquecer. Até que dá um start e volta tudo outra vez. Vai acontecer tudo de novo. Por quê? Porque a raiz não foi arrancada.
Nós precisamos arrancar a raiz da amargura. Como? Primeiro, reconhecendo os sintomas de que você está amargurado, que tem algo errado lá. Mágoa de si mesmo, culpa, autocompaixão, depreciação, vergonha, ódio de si mesmo. Isso são sinais de que tem algum problema com você, tem alguma raizinha de amargura lá. Mágoa de outra pessoa, ressentimento, raiva, ódio, desejo de vingança, falta de paz ao ouvir o nome da pessoa, ou mesmo quando você lembra. Se você lembra de alguém e aquilo te causa angústia, é porque você está precisando perdoar. Você está precisando perdoar essa pessoa e perdoar mesmo. Perdoar não é esquecer, perdoar é tirar a culpa, é fazer uma declaração: eu te perdoo, independente do que o outro pense, independente do que o outro queira fazer, eu perdoo você. Para mim, você não tem mais culpa disso. Arranca a culpa, lança fora, e essa pessoa vai viver a vida dela e você vai viver a sua. Perdoar a pessoa ofensora. Pedro perguntou para Jesus: Jesus, é 7 vezes que eu devo perdoar? Jesus falou: 70 vezes 7. Pedro perguntou: eu devo perdoar quantas vezes por dia uma pessoa? Pelo mesmo erro, pelo mesmo pecado. 7 vezes? Ele falou isso porque havia entre eles, judeus, um entendimento que até 3 vezes devia perdoar. 4 vezes no máximo. Ao mesmo pecado, o mesmo problema no mesmo dia. Jesus falou, e Pedro já falou 7, para parecer que ele era o bom. Jesus falou: não, Pedro, não é 7 vezes, é 490 vezes por dia. Vamos perdoar? Libera a culpa. Manda a culpa embora. Tira a culpa de sobre os outros, tira a culpa de sobre você. Você errou, você pecou, você pediu perdão, acabou. Não tem que ficar lembrando que você escorregou aqui, escorregou ali, cheio de tristeza por causa disso. Não, já foi. Jesus Cristo pagou o seu pecado lá na cruz, você se arrependeu, está resolvido. E você, porque é um homem de Deus, você perdoa o outro e acabou. Liberar a bênção divina sobre a pessoa que te ofendeu. Eita glória! Difícil isso, hein? Romanos 12, 14. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Aceitar e receber o perdão de Deus. 1 João 1,9. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos perdoar de toda a injustiça. O reverendo Pung Yong Cho, depois parece que ele passou a chamar Davi Yong Cho, presidente de uma igreja grande na Coreia, conta que uma irmã o procurou e ela estava muito angustiada porque ela não se sentia perdoada. Ela achava que o erro que ela tinha cometido, o pecado que ela tinha cometido, era muito grande e que tinha que acontecer alguma coisa para ela ser perdoada. Ela já tinha confessado, ela já tinha pedido perdão, ela tinha deixado, ela não estava praticando aquele pecado, mas ela ainda sentia um peso, uma culpa daquele pecado. E ela procurou o pastor. Aí o pastor conversou bastante com ela e ela estava irredutível, dizendo que Deus não tinha perdoado ela não, que faltava alguma coisa para ela fazer para Deus perdoar ela. Aí o pastor falou para ela: faça o seguinte, recosta aí na poltrona, fica bem à vontade, fecha os olhos. Ela fechou os olhos, o pastor falou: imagina o que eu vou falar agora, acompanhe o que eu estou falando e imagine esse acontecimento. Você está em cima de uma ponte, você está com uma pedregulho na mão, pequenininha, pesa umas 100 gramas, 200 gramas. Está imaginando isso? Você está se vendo assim? Tô em cima da ponte com a pedrinha na mão. Solta essa pedrinha dentro do rio. Soltou? Soltei. O que aconteceu quando a pedrinha bateu na água?
Ah, ela bateu assim, fez um pequeno barulho, levantou um pouquinho de água. Mas e a pedrinha? Para onde a pedrinha foi? Foi para o fundo do rio, pastor. Está lá na areia, no fundo do rio. Tá bom. Continua aí em cima da ponte. Continua. Pega uma pedra de 10 quilos. Tá com a pedra de 10 quilos na mão? Tô. Joga essa pedra na água. Solta essa pedra na água. Soltou? Soltei. O que aconteceu? O pastor fez um rebuliço, jogou água para todo lado, fez o maior bafafá na água. E a pedra, para onde foi? Para o fundo. Está lá no fundo, pastor. E onde está a pedrinha pequena? Lá no fundo. E a pedrona? Lá no fundo. Ele falou, pois é, assim é o pecado perdoado. O pecadinho vai para o fundo. O pecadão vai para o fundo. Mas as águas já estão serenas. Já estão calmas. Por quê? Porque a situação foi resolvida. Se você confessou o seu pecado, você foi fiel, foi sincero, então Deus te perdoou. E olha aqui o versículo diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar. Ou seja, quando eu não me sinto perdoado, eu estou dizendo que Deus não é justo, que Deus não é fiel. Que Deus falou que ia perdoar e não está perdoando. Precisamos aceitar e receber o perdão divino. Há um detalhe. Presta atenção aí. Fica com raiva de mim não. Presta atenção aí. Observação. Quem deve procurar o outro para acertar, resolver a situação e perdão, ser perdoado e perdoar, é quem foi ofendido. Tem muita gente que está ofendida e está esperando o que ofendeu vir procurar ele. Olha o que Jesus fala em Mateus 18:15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai você, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhasse o teu irmão. É quem está machucado que deve procurar o perdão. Procurar o outro para perdoar. Oferecer o perdão. Pastor, mas o cara não se arrependeu. Não é o problema dele. Deus está tratando com você. É você que tem que perdoar. Para encerrar, eu passei por uma experiência muito triste na minha vida. Eu dei baixa do exército, em começo de 87, e logo em seguida já estava trabalhando no evangelho como evangelista, depois como pastor. Em 1990, eu fui transferido para uma igreja. Tinha alguns problemas para serem resolvidos na igreja e eu estava lutando, trabalhando, orando e consegui a autorização dos meus superiores para resolver o problema. Se fosse preciso, era para limpar a igreja, que eles me sustentavam para começar de novo. A igreja estava reagindo, já tinha novos convertidos, tinha candidato a batismo, mas houve uma abaixo-assinada e na hora aquelas mesmas pessoas que tinham me dito para fazer, ficaram com, sabe, não é bem assim e tal, deixa aí, é melhor que não, esse povo aí é assim mesmo, vai para outra igreja, tem uma outra igreja, você está pastoreando duas, pega aquela outra lá e tal. Eu era muito jovem, muito sargentão, não quero, entreguei a credencial e saí da igreja. E eu estava em casa um dia, chegou uma irmã lá da igreja, que tinha ficado revoltada com a minha saída, tinha se afastado também da igreja, e falou, pastor, eu fiquei sabendo de uma coisa. Pastor fulano de tal, que era pastor anterior, antes de mim na igreja, que tinha me convidado para assumir a igreja, ele mandou uma carta para a irmã fulana, para que a irmã fulana levantasse uma baixa-assinada contra o senhor, porque o senhor tinha recebido autorização para excluir todo mundo se precisasse. E que o senhor era estuprador quando estava no exército. E que o senhor não tinha mudado era coisa nenhuma. E que o senhor era muito ditador, que o senhor ia fazer e acontecer. Quando aquela irmã falou estuprador, subiu o sangue. O crente deixou de ser crente e virou sargento. Eu fiquei revoltado. E eu larguei o pessoal em casa e já saí, fui atrás, já ia para a delegacia.
Saí, fui para vou dar parte desse, vou fazer uma queixa contra esse cara, ele vai ter que provar o que ele está falando. Vou acabar com ele, e fui bravo. No meio do caminho, eu já tinha andado uns 2 quarteirão de casa, o Espírito Santo começou a falar assim de leve no meu coração, aquela vozinha mansa. Você tá nervoso, né? Você tá bravo com o cara, né? O cara falou mal de você, pai, o cara te acusou de estuprador, cara. Mas é disso? Você nunca desonrou ninguém? Você nunca fez uma coisa dessa? Ah, eu falei, é isso mesmo. É verdade, é isso mesmo. Nunca. Deus é testemunha, eu nunca fiz uma coisa dessa. Nunca sequer abusei de ninguém, sequer forcei, nem de brincadeira. Aí o Espírito Santo me diz assim, tá certinho você. Vai lá da parte dele. Não permita que ele suja o teu nome. Vai lá, entra com um processo, faz ele retratar, porque você não é estuprador. Não permita que te chame de estuprador. E eu, isso aí. Aí o Espírito Santo falou assim, limpa o teu nome e permita que o nome da minha igreja seja sujo. Rapaz, quando eu ouvi aquilo, eu meia volta, acelerado, corri para casa. E minha vida entrou no mar de decadência. Problema em cima de problema, luta em cima de luta, e vai dali, daqui a pouco eu estava num lugar, e daí a pouco eu estava no outro. Eu sei que eu estava já em Campo Grande, na casa da minha mãe, sem ter nada mais, tinha vendido geladeira, tinha acabando com tudo. Para vocês entenderem, quando foi buscar minha mudança, coube numa carroceria de uma caminhonete cabine dupla. Tinha acabado com tudo. E eu estava lá, na casa da minha mãe, orando, pedindo a Deus uma solução, trabalhando com um pintor de parede. E Deus falou para mim assim, no meu momento de oração, levanta, vai lá na igreja, onde o cara é pastor, e pede perdão para ele. Opa! O que é isso? Eu pedi perdão? O cara que me acusou de estuprador, o cara destruiu a minha vida. Está começando agora no ministério, é o que o cara fez comigo. O Senhor disse assim, não estou tratando com ele, estou tratando com você. Vai lá e pede perdão para ele. Da onde eu estava, na Vila Jaci, na Moreninha, dava para aqui 18 quilômetros. Eu peguei uma bicicleta e fui esses 18 quilômetros, desce, sobe, subida e tal, fui parar lá na Moreninha. A Moreninha 1, não é a Moreninha 1, desculpa, a cidade universitária. Cidade universitária. E eu fui lá na igreja, e eu cheguei, ele estava na sala dele conversando com um outro pastor, cumprimentei, pedi licença, entrei e sentei. E ele começou a esticar o assunto, não acabava nunca, o pastor queria ir embora, ele não acabava o assunto, até que teve uma hora que o pastor falou, não tem mais condição, precisa ir embora. E levantou, despediu e foi embora. Eu falei, eu vim aqui para falar com você. Quando eu falei, eu vim aqui para falar com você, ele correu, saiu da sala correndo mesmo, e correu para dentro da igreja e foi lá para o púlpito. Eu até lembrei de Joabe segurando no chifre do altar quando traiu Davi, né? Aí eu falei para ele, olha, eu subi, sentei do lado dele no púlpito, falei, fica tranquilo que eu não vim aqui para tirar satisfação, eu não vim aqui para nada. Eu só quero que você saiba que eu sei de tudo. Eu sei que você fez a carta, eu sei que você me prejudicou. Só que eu estou vindo aqui para te pedir perdão, porque Deus mandou. E eu vim aqui te pedir perdão porque eu te odiei pelo que você fez. E eu não devia te odiar porque você é meu irmão. Você me perdoa em nome de Jesus? Não, tá perdoado, Paulo. Eu também me perdoo, tal. Tá bom, amém, perdoei. Fui embora para casa. Eu estava numa situação terrível. De repente, passado algum tempo, Deus entregou nas minhas mãos a igreja mais rica do presbitério daquela região. Um bom salário,
uma igreja que estava com um monte de problema, pequenininha. Deus abriu as portas, a igreja melhorou, a igreja cresceu. E eu fiquei ali até o final do ano. E a minha vida mudou completamente. Mas, pastor, como é que você fez para esquecer? Não dá para esquecer. Nunca esqueci. Só que eu não tenho mais raiva dele, não tenho mais problema nenhum. Como eu gostava de orar em língua, eu amava orar em línguas, eu passei a trabalhar essa situação orando em línguas. Eu orava a Deus e pedia que Deus afastasse qualquer tipo de rancor do meu coração, qualquer tipo de mágoa. Daí eu passei a me relacionar com ele nas reuniões do presbitério. Tranquilo. Mudou. Depois, ainda, de muitos anos depois, eu ainda fui ajudá-lo em situações que ele estava passando apertada, com o coração aberto, sem nenhum problema. Mas por que aconteceu isso? Porque eu liberei verdadeiramente o perdão. Eu pedi perdão pelo sentimento ruim que eu tinha sentido dele. E me entreguei a Deus em oração para que a minha situação mudasse. Eu tenho consciência que eu ofendi, eu vou procurar. Eu tenho consciência que eu fiquei magoado. Se eu tiver oportunidade, eu vou pedir perdão, porque eu não devia ficar magoado. Nós lançamos sobre Jesus as nossas feridas, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. 1 Pedro 5,7. Nós resistimos quando aquilo vem para nos ferir, nós resistimos. Sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, ele fugirá de vós. Ele está tentando tacar o problema em você, entra debaixo das mãos de Deus. Senhor, eu estou debaixo das tuas mãos, me protege, tira daqui, Senhor, afasta daqui em nome de Jesus, que Satanás caia fora em nome de Jesus. Gere pensamentos sadios, procure fazer com que a tua mente crie pensamentos sadios, porque vai produzir mudança no teu sentimento. Provérbio 23:7 diz assim: porque como imaginou no seu coração, na sua mente, no seu entendimento, assim ele é. Come, bebe, disse ele. Porém, seu coração não está contigo. Ou seja, se você começar a trabalhar gerando novos pensamentos, você vai ser uma nova criatura. Você vai ser uma nova pessoa. Por mais que você tenha tido um monte de coisa errada, se você começar a fazer as coisas do jeito que a Bíblia manda, você vai acabar sendo do jeito que a Bíblia fala. Colossenses 3:2 diz assim, pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Ocupe o teu pensamento com as coisas de Deus e assuma a paz de Cristo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Próxima semana nós vamos continuar trabalhando a questão dos sentimentos e das emoções. Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pelos irmãos que estiveram presentes, por aqueles que vão ouvir depois. Enche-os da tua presença e da tua graça, cura-nos, santifica-nos, sara-nos, em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus.